Olá, aluno poliedro, vamos começar mais um exercício. Esse exercício é o exercício 2 dos complementares do livro 3, frente 1. E esse exercício é do capítulo 9. Tudo bem? Meu nome é Sibeli, plantonista de Física, e nós vamos começar esse exercício lendo o enunciado, obviamente, mas eu não vou responder as alternativas de 1 a 32 em ordem, tudo bem? Nós vamos responder elas por partes, tá? No enunciado, ele diz que um homem empurra uma mesa com uma força horizontal F e essa força é da esquerda para a direita, movimentando-a neste sentido. E um livro solto sobre a mesa permanece em repouso em relação a ela, tá? Então, aqui, para eu pensar nesse movimento, eu vou fazer um desenho simples de um livro e de uma mesa, tá? Por mais que ele diga em todos os itens que o livro permanece em repouso em relação à mesa, eu vou olhar para que haja, sim, um deslizamento para eu entender direção e sentido da força de atrito. Mas antes, vamos desenhar a força F agindo na mesa, tá? Se eu considerar o deslizamento, o que ocorreria aqui? Eu teria que a mesa iria da esquerda para a direita. E o livro tenderia o quê? Permanecer na posição em que ele está, né? Então, o deslizamento ocorreria dessa forma. Então, a tendência aqui, eu teria o quê? Que olhar para o movimento em si, e eu teria que o atrito cinético na mesa seria da direita para a esquerda, para ação e reação no livro seria da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, aqui eu teria, se houvesse deslizamento, claramente para onde apontariam, né, essas forças de atrito, tanto no livro quanto na mesa. Tudo bem? Só que se não houver deslizamento, as forças de atrito estática tendem a apontar na mesma direção e mesmo sentido que se houvesse de fato esse atrito cinético, se houvesse de fato esse deslizamento. Então, o atrito estático, tanto no livro quanto na mesa, teriam a mesma direção e sentido do atrito cinético mostrado anteriormente. Só que agora eu teria que o conjunto se moveria junto da esquerda para a direita, com aceleração resultante igual para os dois corpos, aceleração A. Então, essa aceleração A seria do conjunto livre mesa. Tudo bem? Aqui eu posso olhar, então, a construção da força resultante para o movimento horizontal no livro, que seria exatamente a força de atrito estático que age nele. Então, aqui eu poderia construir o módulo da força resultante como sendo força de atrito estático igual a massa do livro vezes a aceleração do conjunto. Então, eu posso olhar para o item 8 como um item verdadeiro. Se a massa da mesa se deslizar com a aceleração constante, a força de atrito que atua sobre o livro será responsável pela aceleração do livro? Verdade. Consigo olhar também para a construção da força resultante na mesa. E a força resultante na mesa seria uma relação entre a força F e a força de atrito estática, que é o par ação e reação da força de atrito estática no livro, né? Então, eu teria aqui a relação para o módulo dessa resultante, seria F menos fat estática igual a massa da mesa vezes a aceleração da mesa. Posso olhar, então, para o item 16 como um item falso. Como o livro está em repouso em relação à mesa, a força de atrito que age sobre ele é igual em módulo à força F? Olha só, vamos olhar para as duas equações. Se nós olharmos para essas duas equações, nós temos que se a força de atrito tivesse mesmo módulo que a força F, o que aconteceria com a resultante na mesa? Esse lado esquerdo seria zero, né? Então, a resultante na mesa seria nula? Como? Se ela tem aceleração e a massa da mesa não é zero. Então, isso é falso, tudo bem? Continuando, eu posso olhar para o item 32 como um item verdadeiro, porque se a mesa deslizar com aceleração constante, o sentido da força de atrito que age sobre o livro será da esquerda para a direita. E sim, nós vimos que sim. Tudo bem? Então, é um item verdadeiro. E eu consigo olhar também para o item 4, como um item falso. Se a mesa deslizar com aceleração constante, atuarão sobre o livro somente as forças peso normal e força F. Veja que eu não desenhei aqui no meu esquema as forças peso e normal, mas eu já consigo olhar para esse item como falso, porque olha aqui, a força F agindo sobre o livro? Não, a força F age sobre a mesa. O que age sobre o livro é esse par aqui de interação por conta do contato, tudo bem? Então, a força F age na mesa e não no livro, já consigo olhar para essa alternativa 4 como falsa, tudo bem? Continuando aqui, eu vou olhar agora para os dois itens 1 e 2, tá?
que fala de movimento uniforme. Então, e se a mesa se movesse com velocidade constante? Eu teria que o livro, que não desliza em relação à mesa, também se moveria com velocidade constante. Então, eu não posso ter uma força horizontal para a direita no livro que não se anula com nenhuma outra força horizontal, né? E por quê? Porque eu não posso ter aceleração resultante no livro. Ele também tem que se movimentar com velocidade constante, assim como a própria mesa. Então, o seu par, ação e reação também deve ser nulo. Então, também não deve existir. E como que eu faço agora para anular a aceleração resultante na mesa? Eu tenho que anular a existência da força F, então ela também deve ser nula nesse caso. Tudo bem? Então eu consigo aqui agora saber que só age peso e normal no livro. E se eu olhar para a mesa, além do peso e a normal com o solo, eu tenho a reação da normal do livro com a mesa, da mesa com o livro. Tudo bem? Então, eu posso olhar aqui que o item 1 é falso, porque se a mesa deslizar com velocidade constante, a força de atrito sobre o livro não será nula. Pelo contrário, ela deve sim ser nula. E o item 2 como verdadeiro. Se a mesa deslizar com velocidade constante, atuarão somente as forças peso e normal sobre o livro. Verdade. Tudo bem? Então, aqui a somatória dos itens verdadeiros me daria 42. Tudo bem? Finalizando o exercício. Espero ter ajudado. Obrigada e bons estudos.